O primeiro zumbi de The Walking Dead, o paciente zero aí, né, o primeiro aí que foi contaminado nessa história, ele deve aparecer ainda na segunda temporada de The Walking Dead. Daryl Dixon teve um vazamento ali de um estúdio que revela que gravaram esse tal paciente zero. Isso mesmo, finalmente esse mistério do universo de The Walking Dead vai ser respondido. Pois é, nesse vídeo eu vou esclarecer isso, vou esclarecer diversos outros pontos sobre as séries e os spin-offs de coisas que estão acontecendo nesse universo. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo aí de The Walking Dead, mas respondendo os comentários, né, as dúvidas de vocês e possibilidades, coisas novas que estão saindo por aí que a gente não comentou aqui. Esclarecer vários pontos animadores aí pra história, né, mas antes de começar, não se esqueça do like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva aí no canal pra você não perder nenhuma novidade sobre esse universo. Será que o irmão do Rick, que mora em Barcelona, vai aparecer? Vamos lá, muito bem, né? Começaram as gravações da terceira temporada da série do Daryl e gravações em Madrid, na Espanha, apesar de que as cenas iniciais ali são em Londres, né? Que eles montaram o cenário ali pra Londres. Mas assim, de acordo com as divulgações oficiais da AMC e o pôster oficial da terceira temporada, em algum momento essa terceira temporada vai se passar na Espanha, é o que eles têm dito. E a gente tem comentado sobre isso, apareceram várias pessoas ampliando aquela teoria sobre o irmão do Rick lá, que a gente já comentou diversas vezes aqui no canal, que tem uma edição especial dos quadrinhos de The Walking Dead que mostra a história do irmão do Rick, chamado Jeffrey Grimes, irmão mais novo, que quando começou o apocalipse estava de viagem pra Europa, estava em Barcelona, que nessa edição, nessa história, ele acaba morrendo antes mesmo de conseguir voltar pra casa, antes mesmo de conseguir encontrar o irmão, né, o Rick, mas sempre tem a possibilidade de trazerem ele no universo, muita gente teorizou, e agora que The Walking Dead vai pra Espanha mesmo, onde essa história acontece, aumenta mais ainda, né? A gravação não é em Barcelona, é em Madrid, mas é na Espanha. E assim, o que eu posso dizer sobre isso de forma atualizada? A gente não tem nenhuma pista sobre o aparecimento do Jeffrey Grimes e tudo mais. Por enquanto não tem nenhuma pista, mas pelas gravações, pelas imagens que saíram aí das primeiras cenas, né, que mostram que eles vão estar em Londres, ambientaram uma rua de Madrid como Londres pra começar a temporada, isso aqui pode significar que alguma coisa que eles vão descobrir em Londres, né, na Inglaterra, vai fazer com que eles tenham que ir parar na Espanha. E se o Daryl descobrir alguma pista sobre o irmão do Rick, ou descobrir sobre algum Grimes que tá na Espanha, né, achando que é o próprio Rick, e encontrar o irmão dele. Vale lembrar que nesse momento da história da série do Daryl, o Rick já voltou pra casa, Michonne também já reencontraram com as crianças, já aconteceu tudo aquilo de The Ones Who Live, mas o Daryl ainda não sabe, a Carol também ainda não sabe. Tudo isso aconteceu depois que os dois já tinham saído de lá de casa, então você tem que ter na cabeça que o Daryl aqui ainda tá nessa jornada de procurar pelo Rick, apesar de ter que resolver essas questões na Europa, mas assim, só teorias, sabe? Não dá pra saber se vão querer abordar essa questão de alguma pista, algum easter egg sobre o irmão do Rick, alguma coisa assim, a gente vai ter que esperar o tempo um pouquinho pra ver. Só tem um problema nisso tudo, infelizmente é quase sem dúvida que após esse encontro entre Daryl e Rick, provavelmente o universo deve acabar. As possíveis histórias que eles poderiam contar só é relevante para nós fãs de The Walking Dead, e isso todos sabemos que a indústria só faz o que convém pra eles. É, assim, uma coisa importante, né, o universo de The Walking Dead vive de fases e coisas que fãs esperam. Quando acontece uma coisinha, uma parte fica satisfeita e sai, mas fica esperando um outro grande acontecimento, que acontece e uma parte sai. Exemplo, a maior parte dos fãs de The Walking Dead continuaram na série por 11 temporadas pra esperar pra ver como que iria acabar e se ia ter um final com o aparecimento do Rick. Teve o fim, temporada 11, teve o aparecimento do Rick lá no finalzinho, conectando com a série dele, mas muita gente já parou por aqui. Uma parte, né? A outra já não tava satisfeito, funcionou o marketing que eles fizeram aí, a galera tava esperando The Ones Who Live pra ver o que aconteceu com o Rick e a Michonne de fato. The Ones Who Live passou, saiu esse ano, série épica, sensacional, pelo menos na minha opinião, mas de qualquer forma várias pessoas ficam satisfeitas aqui porque é meio que o encerramento da história deles, se encontrando com as crianças, né, voltando pra casa, assim, entre aspas ainda, né, porque de propósito eles deixam a brecha pra outro grande evento. O que falta aqui? Falta um encontro mais esperado de todos. Muita gente esperava eles se reencontrarem com as crianças, o Rick conhecer o Rick Jr., ver a Judith crescida, mas o maior de todos os reencontros, você pode ver por pesquisas por aí, o mais esperado é o Rick com o Daryl, né, alguns deixam tudo depois de The Ones Who Live, mas agora o ápice de tudo é o Rick com o Daryl. E realmente, desde quando começou The Ones Who Live, eu já falei
falava, nessa série aqui é possível que não tenha esse reencontro, só tenha um reencontro, ou com o Daryl só, ou só com as crianças, pra deixar alguma coisa de brecha. Eles não iam concluir tudo naquela série. E realmente foi assim. Eles vão preservar essa expectativa aqui, porque isso aqui é o que segura ainda expectativas nesse universo. E concordo com o comentário. Isso aqui é o que deve encerrar. Na minha opinião, tipo, a minha opinião mais atualizada que dá pra trazer é que esse encontro Daryl e Rick vai acontecer na mesma produção, seja lá em qual temporada, de qual série, qual spin-off, que tiver o reencontro de todos que eles estão planejando, né? O encontro de todas as séries dos Vingadores de The Walking Dead. Vai ser numa produção assim que vai ter esse encontro pra poder concluir tudo, porque a partir daí, aí sim vai ter pouquíssimas pessoas que vão querer continuar na história. E esse é um dos motivos da série do Daryl ser tão importante, né? Porque o Scott Gimple, o produtor, já falou que em todos os spin-offs eles vão começar a dar as dicas de quando os personagens vão se reunir, aos poucos. Aqui essa segunda temporada do Daryl vai dar um pouquinho, mas deve trazer mais sobre os zumbis também. Cabe a gente ir analisando, esperando e entendendo mais essa história de como ela vai chegar lá, porque os personagens ainda estão distantes. Invisível, eu acho que pode ter a ver com o Codron. Talvez ele seja um ajudante invisível no grupo do Daryl que se revelará sendo ele nesse episódio. Muito bem, tem outras partes do comentário, mas cada parte do comentário é sobre um dos episódios que foram revelados dessa segunda temporada, né? O episódio 3, como eu falei no vídeo da semana passada, se chama Invisível. E eu disse que isso pode ter alguma coisa a ver com alguém infiltrado. E essa questão do Codron, que era um vilão na primeira temporada, faz até que sentido, né? Porque na primeira temporada ele meio que traiu o movimento da GN, poupou o Daryl, mostrou que ele tem algumas conexões ali que ainda não foram reveladas com o grupão lá, União pela Esperança. E na segunda ele pode estar como um infiltrado. Só que ao mesmo tempo tem um problema. Também no final dessa primeira temporada ele foi descoberto. A GN sacou a dele, sacou que ele mentiu. Então colocou ele de joelhos ali. Em tese ele seria torturado até entregar a localização da União pela Esperança que ele sabe. Então é possível que a segunda temporada ele já comece todo ferrado, lascado, igual a gente viu por gravações e imagens que ele vai estar meio com o rosto machucado e tal. E não tenha como ser o infiltrado. Por isso, nesse quesito dele ser o invisível, eu fico na dúvida. Aí que a gente vai pro nome do episódio 4, né? Que é o Paraíso pra Você. Acho que pode ser o reencontro de Daryl e Carol. Também acho difícil de concordar, tá? Porque não acho que reencontro de Daryl e Carol vai acontecer só no episódio 4. Tipo, a gente não tem confirmado ainda em qual episódio eles vão se reencontrar, mas tem trailers, teasers saindo aí já mostrando cenas deles juntos. E eu tenho dito desde antes, é possível que não passe do episódio 2 ou 3 pra já mostrar esse reencontro. Eu acho que no máximo 3. Então eu não sei se o título Paraíso pra Você seria sobre o reencontro deles, até porque eu acho que casaria com essa informação, sabe? Eu acho que é outra coisa. Esse é um dos mais difíceis, né, de avaliar. Aí a gente tem o 5º episódio, né, que é o que chama Querer é Poder. Ele diz que vai ser o ataque ao Monte San Michel. Eu acho de fato que é o que vai ter a horda de super zumbis que tá no trailer e tudo mais, ok. 6º e último episódio, Adeus Crianças, vai ser a despedida ao grupo, saindo da França. Lohan seguirá com eles. Gostei dessa teoria de ser adeus Judith e Rick Jr. por não conseguirem voltar. Também acho que faz sentido essa parte. Só mais os dois primeiros ali que eu traria uma correção maior, né? João, você viu que gravaram o Zumbi Paciente Zero dentro de um estúdio em Paris? Tem uma página francesa que vazou isso. Parece que vai estar na temporada 2. Muito bem, meu querido. Primeiramente, sobre esse comentário, não é algo que eu duvidaria, tá? Não duvidaria que tenham gravado um negócio desse escondido. Tipo, não é confirmado que essa segunda temporada vai mostrar a origem em Paciente Zero. Não é confirmado isso. Eu tenho apenas algumas expectativas de dicas sobre isso. Mas é confirmado que vão ter flashbacks. Vão ter cenas de início de Apocalipse da perspectiva da GN, da vilã dessa série. Lá do início no Museu do Louvre. Diversas coisas que eu já contei aqui no canal. Então não duvidaria deles terem gravado algo escondido. E eu acho que assim, se eles tiverem alguma intenção de mostrar um Paciente Zero em The Walking Dead mesmo, eu acredito que a maior oportunidade é nessa segunda temporada do Daryl. Porque essa é a última temporada que vai passar a história na França, depois vai seguir Londres, né, depois Espanha. E a gente sabe pelos pós-créditos lá do outro spin-off, que é o World Beyond, que foi na França que tudo isso começou. E a primeira temporada do Daryl ainda não complementou esse pós-créditos, mas já foi prometido que a série do Daryl vai complementar, porque isso aqui tem a ver com a série do Daryl. E complementar, eu digo, falar sobre os grupos de cientistas, o Primrose e o Violet, sobre os grupos que criaram e tal. A grande oportunidade é nessa segunda temporada. Então esse é mais um indício que me ajudaria a acreditar que essa informação do Paciente Zero é verdadeira. Só que aí tem uma coisa, eu não vi a página francesa, não consegui encontrar qual que é essa página francesa que tá divulgando que teve gravações no estúdio sobre um Paciente Zero. Não consegui ter acesso a essa informação ainda, então não dá pra dizer se é verdadeira. Aqui no canal há anos a gente sempre tem uma tradição de conseguir muito vazamento, muita coisa de dentro ali da produção, infiltrado e tal, mas por enquanto isso não. Só que assim, tem galera que assiste que acaba mandando. Então se você que tá assistindo tiver alguma informação sobre isso, manda pra gente, porque pode ser importantíssimo. Mas respondendo diretamente o comentário, não vi, e isso não é uma informação confirmada. Tipo, não sei qual página é essa. Vi algumas pessoas
pessoas falando isso, mas não são tantas, então fica um pouco no ar, apesar de ser possível, é isso. Shane é o progenitor, Rick é o pai. Fim da conversa. Observação, menção honrosa ao Daryl, que foi figura paterna por bons anos pras cria. Muito bem, comentários sobre aquele vídeo que eu tinha feito, né, sobre a questão de quem é o verdadeiro pai da Judith, que eu expliquei muito sobre quem a série faz entender que é o pai da Judith, quem a série destina, né, esse legado e quem pode ser o de sangue. Esse comentário aqui é o que mais faz sentido, né, é quem só forneceu o Shane, porque não tem nada dele. Rick acaba sendo o verdadeiro pai, porque a Judith se molda totalmente igual ao Rick, é destinada a ser o legado do Rick, mesmo não tendo sido o Rick que criou ela pela maior parte da vida. Foi só por uns 2 anos que ele criou ela, depois ele sumiu, né, e aí que ela cresce. E eu gostei dessa menção honrosa em relação ao Daryl, até por isso eu coloquei esse comentário, porque de fato, dá pra você considerar o Daryl muito mais pai da Judith do que o próprio Shane, e às vezes do que o próprio Rick. Tipo, a Judith não tem nada do Daryl, ela foi criada, ele protegeu ela em muitas coisas, mas ele não influenciou ela em muita coisa. Mas na história, é uma das pessoas que mais protegeu, cuidou e guardou dela por todos os anos, né? Você pega os 9 anos que o Rick ficou desaparecido nessa história, é Daryl e Michonne, a criação da Judith aí, e a Judith cresce totalmente como o Rick, né? Então é uma menção honrosa bem interessante pra complementar aquele vídeo, Darylzão. Estou curioso pra saber o que vai acontecer com a galera da França, principalmente Laurent e a loira, né? Vamos lá. A loira que ele menciona aqui provavelmente é a Isabelle, né? A tia do Laurent, que é uma personagem que aparece muito na primeira temporada, que o Daryl ajuda a proteger também. A freira, né? Conhecida. Só que aí tem uma questão que a gente não sabe, nem pelas gravações, o paradeiro que acontece com ela na história. Mas eu digo que pode ter possibilidades dela acabar morrendo, tá? Pode ter, porque ela gravou menos da metade do que ela gravou pra primeira temporada. Ela gravou muito pouco pra segunda. Fora a questão de que não tem nada que indica ela indo com Daryl e Carol pra sequência na história da terceira temporada. Londres lá e seja lá como eles vão pra Espanha. Já o Laurent, o menininho, tem indícios de que ele pode terminar vivo. Não acho que ele morre nessa temporada. Se eu for dizer, apesar de a gente não ter nada confirmado, o Laurent vive e Isabelle pode acabar morrendo por alguma razão. Alguém pode me dizer se a temporada 2 de Tales of the Walking Dead já tem data de lançamento? Muito bem. Tales of the Walking Dead, apesar de ter sido um pouco irrelevante na sua primeira temporada, o único episódio mais interessante de fato, mesmo assim, legal, muito bom, que eu achei, foi o da Alpha, que é o 3. O resto é um pouco mais cansado, mas sim, pra quem não sabe, tá confirmada segunda temporada de Tales, que eles não chamam de segunda temporada, né? Inclusive o nome muda. Vai ser More Tales of the Walking Dead. E foi confirmado na época, né? Não sei se eles vão mudar esses planos aí, mas foi confirmado na época que vão ser episódios individuais de histórias de personagens que a gente já conhece. Então não vão fazer tudo igual a primeira temporada, que só teve uma personagem que a gente já conhecia, né? Todos os 6 que devem fazer, deve ser de que a gente já conhece. Só que a questão é, não tem data de quando deve lançar e nem data de quando devem começar a gravar. Foi confirmado que vai ter, mas nem gravar eles não gravaram ainda. Se eu for dizer, se até o final do ano a gente ficar sabendo alguma coisa de gravações, aí sim pode significar que vai estrear ano que vem. Agora, se encerrar esse ano, começar 2025, a gente não ficar sabendo de gravações, aí a gente vai ter que esperar um pouco mais, eu diria que só lá pra 2026 pra gente ver uma continuação de Tales aí. Vamos ver como é que vai seguir esses projetos. Teoria, será que o cartãozinho do PPP vai aparecer na terceira temporada de The Walking Dead, Daryl Dixon? Muito bem, vamos voltar ao PPP, né? Quem diria? Faz um tempinho que a gente não fala sobre isso. Que é o cartãozinho misterioso, que ninguém sabe o significado da sigla, ninguém sabe o que significa nada disso na série por enquanto, né? Cartão misterioso que o Hits deixou na 7ª temporada da série, que ele voltou a aparecer com o Davon, o personagem lá do episódio 5 de Tales of the Walking Dead. A gente não sabe nem se ele tem conexão com o Hits, nem nada do tipo. Voltou, ele mostrou que ele tinha esse cartão também. E indo pra The Ones Who Live, a série de Rick e Michonne, foi lá que a gente viu menção a isso uma última vez, uma referência bem por cima, né? Lá no escritório, lá da base do CRM, quando a gente vê a Thorne lá aparecendo, tem esse quadro na parede que tem escrito PPP Exception, que na época a gente ligou teorias de que isso pode ter a ver com Portland, que é aquela cidade que eles estavam tentando bombardear, que nunca focou em Portland em si. É alguma pessoa, pode ser os espiões do CRM que estão infiltrados, que podem estar infiltrados até hoje, alguma coisa desse tipo. O próprio Major General Bill, líder do CRM, disse que existem espiões dele infiltrados no mundo inteiro, mesmo após a morte dele. E assim, de forma atualizada, o que a produção fala disso é o Scott Gimple, na época, né, do final de The Ones Who Live, ele disse que isso tá guardadinho na prateleira deles de planos pra contar no futuro. É uma mitologia tão complexa quanto o CRM que eles vão trazer mais pra frente em outra produção. Então é esperar pra ver, a gente não tem pista nenhuma se vai ou não vai aparecer na série do Daryl. Poderia, acharia legal. João, você poderia fazer um novo vídeo atualizado
atualizando personagens desaparecidos. Eu acho que o último vídeo que eu fiz deve ter sido lá em 2022, alguma coisa assim. E depois de lá pra cá, teve uma lista que deu uma aumentada, né? E se vocês quiserem, coloquem nos comentários aí, coloquem sugestões de nomes de personagens desaparecidos que você tem vontade de saber o que aconteceu, que eu coloco nessa lista, faço esse vídeo. E pra você não perder também, não deixe de se inscrever no canal, né? A gente também vai estar atualizando sobre as gravações da série do Daryl e tal. Deixa o like, ajuda muito na divulgação. E já já eu tô de volta. É isso aí. Um abraço. Fui!